O que é alquimia? O que é um laboratório alquímico? Do que ele é feito? Onde ele se encontra? Como ele pode ser operado? E o que um ser humano precisa fazer para se tornar um verdadeiro alquimista? Amigos, com essas perguntas, nós damos início a mais este encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é Alquimia Rosa Cruz. E antes de nós começarmos a conceitualizar o que é a ciência alquímica, o que é o caminho de tornar-se um alquimista, do ponto de vista do ensinamento universal, do ponto de vista da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, nós gostaríamos de começar esclarecendo o que não é alquimia. Sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista do ensinamento universal, alquimia não é uma ciência oculta e obscura. Não é refugiar-se num laboratório secreto e realizar uma série de práticas mágicas, ocultas e obscuras. Não é buscar no passado a maneira de criar ouro físico. Também, e talvez muito menos, alquimia não é adquirir poderes pessoais. Não é tornar-se um mago capaz de realizar proezas nesse mundo. Na verdade, tudo isso, amigos, do ponto de vista do ensinamento universal, são sombras, são reflexos, são imagens distorcidas daquilo que verdadeiramente é a ciência da alquimia. Então, passando agora aos elementos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse nosso encontro. Se a alquimia não é isso, do que se trata verdadeiramente a alquimia? Alquimia é a transformação total do ser humano, através do trabalho da consciência em seu próprio ser, no seu próprio laboratório alquímico. Portanto, é a ciência da transformação da consciência e da vida mediante um princípio absolutamente revolucionário. Um princípio que não pertence e que não se subordina à configuração da nossa consciência natural, da nossa consciência eu, ou da nossa consciência egocêntrica. Esse princípio é a centelha do espírito. É, simbolicamente falando, a partícula de ouro absolutamente indispensável que os alquimistas diziam que sem a qual nenhum processo alquímico podia ser iniciado, começado. Essa partícula, amigos, é a base verdadeira. Essa partícula é a única base possível para se levar adiante o processo alquímico. Então, se nós partimos dessa base, ou seja, da centelha do espírito, da centelha da consciência universal que despertou no imo, no âmago do nosso ser, então nós temos a base verdadeira. Nós temos essa partícula original com a qual nós podemos começar a trabalhar no nosso próprio laboratório alquímico interior. E agora nós gostaríamos de usar o quadro para tentar ilustrar de uma maneira bem simples e bem direta o que são esses elementos e como eles se desdobram nas 4 fases clássicas da alquimia. Vamos começar.
Como dissemos, tudo tem a sua origem nesse princípio nuclear, nesse princípio central, nessa centelha do espírito. Na alquimia, essa centelha, como dissemos, é comparada à partícula original de ouro. Mas ela também é comparada ao fogo dourado, né? Ao fogo do ouro, do sol original do espírito no nosso próprio ser. Quando essa centelha desperta, quando essa partícula toca o âmago da nossa consciência, é como se em nós, no âmago do nosso ser, se acendesse um fogo. Esse fogo é o fogo que mantém o forno dos alquimistas queimando. Esse fogo, esse forno, chama-se Atanor. Vamos representá-lo aqui, contando com 99% da imaginação dos amigos, com esses desenhos simplíssimos aqui, como se fosse uma pequena labareda de fogo, ardendo no âmago do nosso ser. Quando essa centelha desperta e começa a arder como uma brasa, é como se ela criasse no nosso próprio ser uma clareira, um espaço que vai crescendo paulatinamente, gradativamente, à medida em que a nossa consciência é tocada e reconhece esse impulso. E também decide cooperar conscientemente com esse processo. Esse espaço aberto dessa luz, desse fogo que arde no nosso ser, é associado à primeira fase da alquimia, a fase do nigredo. Diferentemente do que se imagina, a fase do nigredo não é o mergulho na escuridão, não é o mergulho na melancolia, não é o mergulho num eu perdido em si mesmo, muito pelo contrário. Quando a alquimia, a verdadeira alquimia começa, e começa com base no fogo da centelha do Espírito, é esse fogo da centelha do Espírito que, como se fosse uma tocha numa floresta escura, abre essa clareira de luz dentro do nosso ser e começa a mostrar à própria consciência humana as trevas dentro das quais ela vivia. Essas trevas não são nada sobrenatural, nada assombroso, muito pelo contrário. Na verdade, essas trevas são a escuridão do nosso estado de consciência e do nosso estado de vida. A escuridão do nosso egocentrismo. Então, à medida em que a chama do Atanor vai crescendo e vai ardendo, vai se abrindo cada vez mais um espaço no âmago do nosso ser. Até que um segundo grupo de elementos do nosso laboratório alquímico interior pode ser acionado, pode ser tocado, pode ser despertado por essa chama central. Esse segundo elemento, para aqueles que têm alguma familiaridade com alquimia, nós chamamos simbolicamente de retortas. O que é uma retorta? Retorta, o nome vem do latim, né? É uma coisa torta, retorta, né? Uma coisa retorcida, ou seja, um recipiente que contém uma determinada substância e que tem um espaço para ser aquecido. E à medida em que essa substância vai sendo aquecida, ela vai se volatilizando, aí ela esfria, ela se condensa e ela se precipita. Só que esse processo, que é descrito na alquimia como o solve e o coagula, ou seja, o desmancha e se forma de novo, é o processo contínuo da nossa consciência. Por isso que as retortas correspondem no nosso ser aos centros da nossa consciência, aos centros, simbolicamente, da nossa alma. E o ser humano, no seu laboratório alquímico interior, possui 3 retortas, 3 centros da alma.
Nós desenhamos um, aqui o outro, e aqui, com a bondade da sua imaginação, o terceiro. Eles correspondem à nossa cabeça, ao nosso coração e à nossa vida. Ou seja, aos espaços no nosso ser, aos núcleos da consciência, aos núcleos da alma, onde as substâncias que nos preenchem e que nos movimentam e que nós utilizamos para movimentar e dar forma à nossa vida, são continuamente postas em movimento, são continuamente expostas à ação de um fogo. Normalmente, o fogo que borbulha por debaixo dessas retortas não é o fogo do espírito. É o fogo da consciência nuclear do ser eu. É o núcleo do egocentrismo. E é por isso que, na grande maioria dos casos, para os seres humanos que ainda não despertaram para essa dimensão, para essa realidade espiritual da vida, essas retortas continuamente produzem a manutenção do nosso estado de vida egocêntrico. Porém, se o processo alquímico teve início e abriu esse espaço suficientemente grande dentro do nosso ser, como essa clareira se expande até atingir o núcleo da nossa consciência, os 3 núcleos da nossa consciência. E esse fogo começa então um processo de purificação da consciência. Não uma purificação no sentido moral, burguês, com valores místicos ou religiosos, não. Mas uma purificação orgânica, essencial. Uma purificação que separa até a essência mais profunda o que vem dessa voz, desse fogo nuclear e o que ainda são as matérias-primas do nosso egocentrismo. É por isso que nesse ponto nós podemos falar já da segunda fase da alquimia. Não somente do nigredo, ou seja, do reconhecimento do nosso estado de afastamento, do nosso estado de escuridão original, mas também de uma nova consciência que foi purificada, que foi iluminada e inicialmente transformada por esse fogo central do espírito. Essa segunda fase é que é denominada de albedo. Então, essa fase do nigredo e essa fase do albedo caminham juntas durante muito tempo. Que nós não nos enganemos, amigos. Esse não é um processo que cai do céu. Esse é um processo de uma vida inteira. De uma consciência dedicada a esse caminho, ao caminho árduo e duro da transformação de si mesmo. E com esse pequeno preâmbulo, né, tentando deixar claro que esse trabalho é absolutamente essencial, longo, profundo, intenso, que nós podemos falar como consequência desse trabalho de uma terceira fase, talvez a fase menos conhecida da alquimia, que pode ser designada com 2 nomes: citrinitas ou cauda de pavão. O que significa isso? Citrinitas vem de citrino. Citrino é um cristal amarelo dourado, né? de um matiz bem claro. Isso significa o quê? Que no ápice da consciência do ser humano, depois que essa clareira se expandiu suficientemente, não só até tocar esses 3 núcleos da consciência, mas a abrir um verdadeiro espaço dentro do nosso ser, para que aquilo que nos envolve como pensamentos, sentimentos, desejos, que nós chamamos de campo de respiração na linguagem da escola, que seria o equivalente à nossa atmosfera eletromagnética pessoal. Então, se esse processo avançou suficientemente, abriu-se esse espaço no núcleo, na consciência e no nosso campo de respiração, na nossa atmosfera pessoal. E essa abertura
faz com que no topo da nossa consciência exista um toque, exista uma nova força que se aproxima e não somente ilumina a consciência, mas começa um processo de transformação orgânica. Essa força também é o espírito, mas não somente o espírito, que é o núcleo do nosso ser, mas o espírito que é a força de todo o universo, que tenta o tempo inteiro penetrar no nosso ser, mas que encontra uma barreira inexpugnável, que é a nossa própria consciência. Então, quando a consciência humana se transformou suficientemente e já não é mais essa barreira inexpugnável, então não somente o núcleo, a centelha do espírito arde, mas a força de todo o universo, o espírito universal, pode finalmente entrar e penetrar organicamente na estrutura da consciência humana. Por isso, o símbolo de um citrino. Mas, para por aí, não. Isso tem um desdobramento orgânico profundo, absolutamente revolucionário. E é por isso que nós precisamos empregar agora esse segundo nome, a cauda de pavão. Quem já viu um pavão já se maravilhou quando ele lhe brindou com o presente de abrir sua cauda, né? É como se o arco-íris inteiro se manifestasse na nossa frente, não é verdade? Com aquelas penas maravilhosas e multicoloridas. Muito bem. O símbolo da cauda de pavão é o símbolo do arco-íris. É o símbolo dessa luz, dessa força universal que penetra pelo prisma da nossa consciência e se abre nesse arco-íris. Se abre nessas 7, simbolicamente, cores. Nessas 7 energias específicas e diferenciadas que têm o objetivo de transformar os 7 centros do nosso ser. Os 7 centros da nossa consciência, os 7 centros do nosso corpo astral, os nossos 7 chakras, por exemplo. Não através de um processo forçado de estímulo da força criadora, da força Kundalini, fazendo-a subir de uma maneira forçada pela coluna vertebral. Não, muito pelo contrário. Mas como uma decorrência da purificação e da transformação da consciência, que foi tocada por essa luz, por essa força, e serve de prisma. Então, quando esse terceiro processo, os citrinitas, ou a cauda de pavão, consegue avançar dentro da nossa estrutura orgânica, desdobrando essas 7 cores, desdobrando essas 7 forças e transformando gradativamente a estrutura central do nosso ser, da nossa coluna vertebral, que nós chamamos de caduceu de Hermes ou de fogo serpentino, então começa a acontecer uma transformação física, uma transformação dos nossos veículos. E é aqui que entra a 4ª fase da alquimia, que é conhecida como rubedo, e que coloca em andamento o quarto grupo de elementos do nosso laboratório alquímico interior. Nós vimos o fogo no Atanor, a nossa consciência, o desdobramento do nosso campo de respiração, ou seja, uma circulação de uma nova atmosfera, e aí temos o quê? Os cadinhos. Na alquimia, um cadinho é um recipiente próprio para que essa substância transmutada nas retortas, que é precipitada das retortas, possa finalmente se solidificar, se coagular, mas numa espiral, numa oitava superior àquela que existia antes. Então, o cadinho é o símbolo da transmutação orgânica. É no cadinho que o ouro alquímico se precipita. O ouro que surgiu da partícula original de ouro,
da prata da alma que foi transformada e foi purificada e iluminada, mas também da transformação do mercúrio da mente, do cobre do sentimento, do ferro da vontade, do estanho do orgulho e da vaidade e da identidade, do chumbo do destino e assim por diante. Então são nesses cadinhos que essa substância alquimicamente transformada se precipita. É isso que a escola espiritual denomina de transfiguração. A transmutação, a mudança de figura do nosso ser. E quais são esses cadinhos? São 4 cadinhos. O cadinho do nosso corpo mental. Então, com muita imaginação, você vê aqui um recipiente, né, aberto aqui, para que se precipite a nova substância. Né? O cadinho do nosso corpo mental. O cadinho do corpo astral. O cadinho do corpo etérico. E o cadinho do corpo material ou físico. E é assim que, pelo fogo do Espírito, nasce uma nova consciência, uma nova alma, que, trabalhando em si mesma, abre o seu ser para essa nova força, que penetra o núcleo da consciência e se desdobra nela, transformando-a. E assim, a nova corporalidade, a nova polaridade das energias e dos átomos que constituem as nossas vestes sutis e a nossa veste material é transformada. E essa é a beleza magnífica, esplendorosa desse símbolo do rubedo. Rubedo significa ouro rubro, ouro vermelho. Ele representa a síntese do ouro do espírito e do sangue humano. O sangue humano que, transformado, colore o ouro do espírito de vermelho. Ele representa a fusão no ser humano de todos esses elementos da transmutação. E é assim, amigos, que não somente esse processo se dá no núcleo dos nossos corpos, da nossa consciência, mas também em todo o campo de respiração, em toda a atmosfera eletromagnética que nos envolve, dentro da nossa célula do grande universo, do grande macrocosmo que nós chamamos de microcosmo. E assim, o destino é transformado. O karma é transformado. E um novo céu zodiacal ressurge a partir das forças originais do microcosmo, fazendo a síntese alquímica de toda a nossa existência, tomando tudo aquilo que nós julgávamos ser dificuldades, problemas, empecilhos, mas que na verdade eram a matéria-prima da transmutação do nosso ser. Então, nenhuma partícula da nossa vida se perde. Nenhuma parte do nosso ser deve ser colocada de lado. Tudo deve mergulhar dentro desse grande laboratório alquímico do nosso microcosmo, nesse magnífico processo de transmutação. E não é coincidência, amigos, que se olharmos para esse laboratório alquímico agora com outros olhos, nós poderemos enxergar aqui o símbolo da escola espiritual. O ponto, o núcleo do espírito. O triângulo das retortas da alma. O quadrado da construção, o quadrado da corporalidade, os 4 cadinhos. E o círculo da eternidade, o círculo do microcosmo. Com isso, nós podemos reconhecer aquelas palavras do Apocalipse de João.
que quando foi confrontado com a imagem do ser humano original dentro de si mesmo, daquele que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o antes e o depois. Estava morto, mas agora vivo. Essa é a imagem desse ser humano original. E ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Na verdade, esse novo céu e essa nova terra não se encontram em nenhum lugar fora de nós. Eles são apenas, e tão somente, a visão do plano original da vida do ser humano, a visão do arquétipo do microcosmo humano, da possibilidade de realização que se encontra diante de cada ser humano em quem a centelha do Espírito despertou. Nós esperamos que esses elementos, ainda que transmitidos de uma maneira bem sintética, né, tenham ficado minimamente claros para vocês, que isso seja, se possível, material de trabalho interno de cada um e de todos. E agora nós gostaríamos de abrir, na segunda metade desse nosso encontro, o espaço para as perguntas, para as colocações, os questionamentos que vocês possivelmente, seguramente, talvez tenham a respeito do que nós expusemos aqui e também sobre o restante do ensinamento que a Escola Espiritual traz em nome do ensinamento universal. Por favor, fiquem absolutamente à vontade, enquanto a nossa colaboradora formula a primeira pergunta, se vocês me permitem, para que o meu laboratório alquímico não se seque em fogo, vou regá-lo com um pouquinho de água. Neto, o Juliano pergunta: como mergulhar junto ao fogo, o sol fogo, em nosso plexo do coração, para que possamos viver em plena sintonia com a dialética? Bem, vamos tentar isolar alguns elementos, Juliano. Tá? Em primeiro lugar, dialética. Né? Esse conceito de dialética precisa ser muito bem compreendido. A escola utiliza o termo dialética para descrever a ordem de vida em que nós nos manifestamos. Dialética vem de dois, né? E muitas das vezes nós temos a reação imediata de associar isso aos aparentes opostos que existem fora de nós, como quente e frio, dia e noite e assim por diante. Mas, na verdade, a única dialética que existe é a dialética que se projeta a partir do nosso próprio estado de consciência no mundo. Um estado de consciência que escolhe um ponto de vista e chama de bom, e todo o restante, e principalmente aquilo que ela mesma considera o seu oposto, ela classifica de mal. E aí a vida passa a ser a perseguição daquilo que o eu, na sua identificação, chamou de bom ou de bem, e a fuga de tudo aquilo que ele chama de mal. Harmonizar-se com esse estado de vida é impossível. Esse estado de vida precisa ser ultrapassado. Precisa ser, em primeiro lugar, reconhecido, e depois ultrapassado e depois integrado. Esse estado de consciência é o Nigredo. É esse estado de identificação total, de falta de perspectiva, de falta de ponto de apoio dentro de nós mesmos, que faz com que nós acreditemos que esses pontos de vista, essas perspectivas sejam o nosso próprio ser. É isso que precisa ser vencido. E como isso pode ser vencido? Isso pode ser vencido através de treino? Não. Através de prática? Não. Através de privação? Não. Isso só pode ser vencido através da única arma que essa centelha propicia à consciência humana, que é perspectiva, que é autoconhecimento. É por isso que as escolas espirituais do passado começavam estimulando os seus alunos com esse aforismo: homem ou ser humano, conheça-te a ti mesmo. Essa centelha é uma voz
que vem de fora da estrutura fechada do nosso ser eu. E é ela que nos permite começar a compreender o quanto nós estamos presos, o quanto nós estamos identificados, o quanto nós estamos subjugados por todos esses mecanismos, esses automatismos. Então, qual é o trabalho da consciência? O que a consciência deve fazer? A consciência deve esforçar-se em se observar. A consciência deve se esforçar em utilizar essa nova perspectiva que surge dentro de si mesma para ganhar autoconhecimento. E ela deve resistir a muita coisa. Ela deve resistir aos seus automatismos. O primeiro deles é tentar ser bom. Então, reconheço o mal em mim, rejeito, isso não mais, e tudo bem, bola para frente, serei melhor. O mal que você joga pela porta entra pela janela na esquina seguinte, porque ele é parte do seu ser, seu próprio ser atrai. Não funciona. Então, tentar ser bom, melhor, não funciona. A repressão daquilo que é mal também não funciona. É como se você trancasse tudo aquilo dentro do porão e fizesse de conta que não existisse. Os famosos fantasmas guardados, né? Lá na frente eles voltam e te assombram com uma força ainda maior. Então, o esforço da consciência é permanecer impassível diante disso, para que as verdadeiras fontes do subconsciente e do inconsciente possam se revelar diante do espelho da consciência, diante do espelho da alma que começou de novo a ser iluminado, purificado e tornando-se limpo, suficientemente limpo para que a realidade possa se refletir nele. Espero ter conseguido te dar alguns elementos para a tua reflexão sobre a sua pergunta e talvez possamos ir para a segunda pergunta. Lourdes e Sebastião perguntam se há algum livro ou outro material de leitura sobre esse processo de iniciação. Lourdes e Sebastião. Amigos, normalmente no final desses nossos encontros nós damos um aviso dizendo que tanto na nossa página do Facebook, Rosa Cruz Áurea, ou no nosso site, rosacruzaurea.org, você encontra uma aba de livros. Esses livros são os livros que foram escritos pelos fundadores da escola, são livros contemporâneos também, que falam somente desse processo, de diferentes formas, sob diferentes ângulos, com diferentes facetas, mostrando diferentes conexões do ensinamento universal, do Oriente, do Ocidente, do passado, do presente. Então, eles estão ali todos à disposição de vocês e eles podem ser baixados gratuitamente para serem lidos num tablet, num celular ou no seu computador. Então, nós convidamos todos aqueles que têm interesse de um aprofundamento maior sobre esse processo alquímico, que é descrito na escola como o processo da transfiguração, de lerem esses livros e depois a escola está absolutamente à disposição para tentar dirimir qualquer questão ou qualquer dúvida. Juliana pergunta, esse fogo se manifesta fisicamente? Um calor intenso e rápido no peito poderia ser esse despertar? Juliana, não é? Juliana, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, Juliana, porque parte dos automatismos da nossa consciência tentam emular, né, tentam simular essas reações. Então, falamos de fogo, a nossa consciência intuitivamente, atavicamente, né, busca esses elementos de fogo, né, e sem que nós percebamos, ela está tentando reagir para reproduzir essas coisas. É claro, o externo, que é esse osso que cobre o coração, que nós chamamos na escola de santuário do coração, porque ele é um centro original da consciência humana. O externo, ele possui esse nome porque ele significa irradiador. Ele tem um alto poder de radiação. Ele tem no mínimo 3 radiações. Radiações que recebem emanações astrais ou radiações astrais, a característica de
gerar impulsos positivos, ou seja, atrair e emitir impulsos astrais, elétricos, né, ou eletromagnéticos, e também o aspecto de neutralidade. Quando a nossa consciência reconhece esse processo dentro de si, é claro que o nosso ser se comove. Ou seja, todas as instâncias do nosso ser são como que viradas de cabeça para baixo no mesmo instante. Mas isso é como se fosse o relâmpago. O nosso eu é treinado para pegar a foto do relâmpago e tentar reproduzir a foto do relâmpago, como tentando se apoderar do relâmpago. Na verdade, o espírito não se subordina. O espírito é como o vento, como é dito no ensinamento universal. O vento vem de onde quer, sopra aonde quer. Né? Então, o espírito, na verdade, é essa força livre. E a nossa alma, a nossa consciência, quando se volta verdadeiramente a essa força, está num constante processo de comoção, ou seja, ela está sendo colocada em movimento o tempo todo. Mas tudo isso, principalmente, comove ou coloca em movimento a nossa consciência e não necessariamente sensações que nós tentamos atribuir a esse processo ou a outra coisa. Então, esse cuidado, um aluno, uma aluna, no caminho da escola espiritual sempre tem que tomar. O Marcos pergunta: nessa transformação, a personalidade colabora ou se opõe a ela? Marcos, personalidade vem de persona. Persona significa máscara. Né? Uma máscara é o quê? É um condicionamento, é um automatismo. Então, se nós compreendermos personalidade como isso, é claro que os nossos condicionamentos e os nossos automatismos, que têm o único objetivo, quase como se fosse um vírus, né, de se auto-perpetuar, eles vão resistir, porque uma nova força dessa, que desperta no âmago do nosso ser, que começa a transformar os 3 centros da nossa consciência, que abre o campo de respiração para o afluxo de uma força completamente nova, que não tem nada a ver com o passado kármico, com o céu zodiacal pessoal, nada. Né? É claro que essa força ela vai gerar uma verdadeira revolução dentro do nosso ser. E todos esses automatismos, eles vão ser sacudidos como um terremoto. Né? Então, esse aspecto do nosso ser, da nossa máscara, da nossa persona, vai resistir até o último instante. Para aqueles que gostam desse tipo de literatura, né? Vamos pensar no Senhor dos Anéis. Né? Existem 2 personagens que chegam até o final para a entrega do eu, né? Para a entrega do anel número 1, do 1. E um é a consciência, né, que quer realizar aquele trabalho. O outro é o automatismo que resiste até o último instante. Então, existe um outro lado do nosso ser. Existe um outro aspecto da nossa consciência, que é tocado e transformado por essa centelha do espírito, por esse aspecto nuclear em nós. Né? Esse ser, simbolicamente no Evangelho, já foi chamado de João. É a consciência do ser humano que chegou no limite das suas possibilidades, que tentou de tudo, nessa encarnação e nas outras. Tentou o bem, tentou a bondade, tentou a justiça, tentou a beleza, tentou de tudo. E chegou à conclusão que existe um limite, e o limite é ele mesmo. Então, quando ele reconhece isso, ele é comovido por uma grande humildade, porque ele sabe que ele não é nada, que ele não pode nada. Que por mais que ele se esforce, ele nunca passará de um determinado limite. E chegando a esse limite, começa o ciclo da vida todo de novo. Esse outro aspecto dentro de nós mesmos, né?
esse aspecto joanino, essa consciência João, essa consciência do limite, é aquela que é tocada por essa força, despertada, e ele trilha o caminho. Por isso que simbolicamente é dito que João endireita as veredas, ou seja, ele torna o caminho possível, ele trilha esse caminho dentro de si mesmo e faz com que esse caminho seja uma realidade. Então, quando olhamos para nós mesmos, precisamos reconhecer, no mínimo, essas duas vozes falando, o tempo inteiro. A voz que ressoa, né, em ressonância verdadeira com essa centelha do Espírito, e todos os automatismos que vão sendo desmascarados, revelados, mas que resistem até o último instante. Roberto pergunta: para ser um iniciado, é realmente necessário que a pessoa sofra um choque de realidade? Roberto, vamos deixar a palavra iniciado para depois, né? Vamos tentar endereçar na segunda parte dessa resposta. Vamos começar falando sobre choque de realidade. Se nós associarmos o despertar da centelha do Espírito a um choque e ao confronto da nossa consciência com quem de fato nós somos, sem máscaras, sem meandros, sem simulacros, sem dissimulações. Então, se isso é a realidade, então o início de qualquer caminho precisa ser esse: o despertar do núcleo da consciência do microcosmo, a centelha do Espírito, que faz com que o núcleo da consciência humana reconheça a prisão em que ela se encontra. Agora, vamos falar de um iniciado, né? Muito bem. O que é um iniciado? Um iniciado é aquele que coloca os seus pés no caminho. Um iniciado não é um ser sublime, com poderes sobrenaturais, e muito menos um ser que, por um ato da sua própria vontade, numa bela manhã, decidiu trilhar um caminho de iniciação. Uma pessoa que reage dessa forma ainda está enleada no auto-engano, na auto-ilusão de que o seu eu é base de construção de uma nova realidade transcendente. E o que o ensinamento universal nos traz é que isso é falso, isso é impossível. Então, um verdadeiro iniciado é aquele que iniciou o caminho em direção ao espírito que se encontra no seu próprio ser, mas que iniciou esse caminho não porque assim o quis, mas porque simplesmente não conseguia ser diferente. Porque essa centelha do Espírito despertou de uma maneira tão forte, tão contundente, como um verdadeiro espinho profundamente cravado na carne do seu próprio coração, que a motivação principal da vida do ser humano é encontrar uma resposta a isso. É encontrar uma resposta a essa busca, a essa sede de algo que ele não consegue descrever, de algo que ele não consegue agarrar, de algo que ele não consegue nem explicar direito. Esse ser humano, que é aquele que pode ser comparado àquela pessoa que está no deserto e a única coisa que ela anseia é água. Quando o nosso anseio for esse, então estamos preparados para que o Espírito nos inicie nesse caminho. Reidmar pergunta: por favor, gostaria de saber se durante o nosso Atanor nós conseguimos influenciar energeticamente outras chamas ao nosso redor? Reidmar. Reidmar. Muitas pessoas associam o Atanor a essa região.
ao santuário da vida, que é a região que, através de métodos ocultos, de práticas ocultas, é a primeira a ser impactada pelo desdobramento da força criadora, que é a força Kundalini. Esse não é o verdadeiro Atanor dos alquimistas. O verdadeiro Atanor dos alquimistas se encontra no santuário do coração. Mas, prestemos bem atenção, porque isso é absolutamente essencial. Essa força, que é uma segunda força Kundalini, na verdade, é a força Kundalini que vem antes das duas outras forças Kundalini que se manifestam nos extremos da coluna, no chakra raiz e no chakra da pineal. Essa força é o absoluto. Essa é a verdadeira força Kundalini original, a verdadeira fonte da vida. E é esse fogo que acende e mantém o nosso coração aceso, que mantém o forno alquímico aceso. O espírito é um só. Não é que nós temos um ser humano, uma centelha do espírito, outro ser humano, outra centelha do espírito. Cada ser humano possui a centelha do espírito em si, que é una e indivisível. Então, quando essa força desperta no núcleo da consciência de um ser, tudo aquilo que se encontra aberto e receptivo entra imediatamente em ressonância com isso. É por isso que o trabalho de uma escola espiritual, hoje e sempre, é um trabalho que ultrapassa de longe e, na verdade, vai muito além do que a sombra de uma instituição externa. O verdadeiro trabalho de uma escola espiritual é transformar-se através dos seres humanos que transformaram a sua vida por conta do processo que ela propõe e que eles trilham, é transformar-se num grande catalisador, num acelerador da mudança, numa possibilidade de despertar coletivo da humanidade. Então, de uma maneira bem direta, respondendo a tua pergunta, sim, claro, mas nós precisamos saber exatamente ao que nós estamos nos referindo. Porque a nossa consciência eu, principalmente no começo do caminho, ainda nos prega muitas peças a respeito de colocar-se ela mesma como se fosse a origem desse fogo. E assim querer influenciar o destino dos outros, querer influenciar e transformar a vida dos outros de uma maneira forçada. Amigos, isso é impossível. A vida e o destino de cada ser humano é a matéria-prima da existência dele ou dela. E se nós tentamos de uma maneira forçada transformar a vida das pessoas, na verdade o que nós estamos fazendo é atrapalhar o caminho delas. Elas precisam viver as suas experiências em liberdade, em autonomia. E o que nós precisamos fazer verdadeiramente para ajudar qualquer ser humano é transformar a nós mesmos. Então, se nós queremos mudar a vida de alguém, mudemos a nossa, em primeiro lugar. Humberto pergunta: estaríamos falando que a cauda de pavão é um desdobramento real da reforma íntima? Humberto, a cauda de pavão é um desdobramento, sim, da reforma íntima ou da transformação interior, sim. Mas veja bem, essa cauda de pavão, esse desdobramento, como você disse, não é o desdobramento do próprio ser eu tentando se transformar de uma maneira forçada. Na verdade, esse desdobramento é a transmutação, como se fosse a luz passando pelo prisma, e mostrando infinitas radiações específicas que nós, de maneira simbólica e para facilitar a comunicação, chamamos de 7, mas que são infinitas, na verdade. Então, esse gradiente infinito de radiações é que vem tocando e transformando cada aspecto do nosso ser.
Então, mais especificamente, essa cauda de pavão, né, começa transformando o círculo ígneo da pineal e libertando esse círculo ígneo da pineal do campo de respiração que está tomado pelo karma, pelo destino e pela herança de toda a humanidade. Cria como se fosse um canal aberto. Não um canal para entrar em contato com aqueles seres humanos que morreram e perderam seu corpo físico e que se apresentam de uma maneira dissimulada como se fossem seres libertos ou seres de luz. Não é nada disso. Tá? Essa liberdade não é projetar sua consciência no mundo astral, não é fazer viagens fora do seu corpo, ter sensações. Não, nada disso. É simplesmente que o ápice da sua consciência é liberado, como se fosse em um instante, de todo esse condicionamento. Com base nisso, a consciência racional, o corpo mental pode começar a se transformar. Se esse processo avançou suficientemente nessas duas palhetas, né, nessas duas paletas da cauda de pavão, então a força criadora superior pode se libertar também. E aí toda a vida astral pode se transformar. E toda a alimentação energética também. E o aspecto criador energético biológico e a vida material. Então, é esse desdobramento que toma lugar, que toma forma no nosso ser, quando, tocada pela centelha do Espírito, a consciência humana atravessou um longo e intenso processo de purificação e de transformação. Quando ultrapassamos, portanto, o nigredo e o albedo, então chega a essa terceira fase da cauda de pavão ou dos citrinitas, como você perguntou. Espero que tenha ficado claro. Essa será a última pergunta da noite. Renato pergunta: como posso fazer parte dessa escola? Renato, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea é uma escola aberta a todos aqueles que se interessam verdadeiramente em trilhar esse caminho. O processo pelo qual uma pessoa que se interessou de fato e houve não um interesse intelectual, mas sim um reconhecimento interior em relação a tudo isso que é dito, tá? Esse processo ele passa por um contato maior, né? Normalmente a pessoa tem a possibilidade de presencialmente participar de palestras similares a essa aqui, né? Depois, se não houver nenhum impedimento fundamental, seja no aspecto da consciência, seja no aspecto de ligações astrais, seja no aspecto de práticas mágicas ou etéricas, né? Ou numa questão de um mínimo de pureza em relação à nossa vida, né? Pureza no sentido mais elevado possível, né? Sem nenhuma conotação moral burguesa aqui, por favor, né? Mas se esses aspectos, então, são uma decorrência natural desse anseio, então esse pesquisador, essa pesquisadora, esse buscador, essa buscadora, pode entrar em contato direto com o trabalho da escola e, uma vez formando a sua própria impressão a respeito desse trabalho, se esse reconhecimento interior é mantido, então a pessoa pode iniciar o seu trabalho como um aluno da escola, um aluno do primeiro aspecto que começa a trabalhar justamente esse aspecto desse toque que o despertou e que o transformou num buscador ou numa buscadora, para que com base nesse toque, o primeiro desdobramento, ou seja, o aspecto do autoconhecimento possa se manifestar e essa pessoa possa, de fato, começar a trilhar esse caminho. Bem, amigos, como essa foi a última pergunta da noite e nós já nos aproximamos de 1 hora desse nosso encontro, nós gostaríamos de finalizar, em primeiro lugar, agradecendo a presença, a participação e a contribuição valiosa de todos vocês com as suas perguntas para esse nosso encontro dessa noite. Esse encontro não tinha
o objetivo de ser uma mera exposição sobre alquimia. Na verdade, o nosso objetivo era, usando o simbolismo da alquimia, mostrar um caminho de transformação da consciência e da vida que pode ser efetivamente trilhado pelo ser humano moderno nos dias de hoje. Também em função de colocações que foram feitas anteriormente, apenas relembrando, na página do Facebook da escola e no site da escola, além de vocês encontrarem as informações desses nossos encontros aqui, que ocorrem a cada 15 dias, às segundas-feiras, sempre às 20 horas do horário de Brasília, e duram mais ou menos 1 hora, e também informações sobre as nossas salas de contato e os nossos núcleos, que normalmente possuem palestras similares a essa, sejam elas semanais, quinzenais ou mensais, e existem centros e salas de contato espalhadas por todo o Brasil, então a gente recomenda que, se você ainda não fez isso, que você dê uma olhada lá. Então, além desse aspecto de informações, nós encontramos uma biblioteca de vídeos, né? Ou seja, essas palestras gravadas ficam disponibilizadas tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Então vocês encontram lá, é só digitar Rosa Cruz Áurea tanto num canal quanto no outro. Vocês também encontram uma aba com todas as publicações da escola, da editora Pentagrama, né? Com os livros e as revistas da escola. E se vocês também tiverem interesse, vocês podem procurar o Instituto Cultural da escola, que é o Instituto Civitas Solis, né? Que também possui uma página no Facebook, também possui um site próprio, né? Também com publicações, mais de cunho cultural, mas também sempre apontando para o ensinamento universal. Tá? Então, agora, a Jade vai dar um aviso importante a respeito de uma reunião que nós temos como desdobramento dessa palestra e logo na sequência encerramos. Jade, por favor. Amigos, informamos que amanhã, dia 4 de abril, às 20 horas, via Skype, teremos a reunião quinzenal para todos os que queiram continuar tirando as suas dúvidas. Aqueles que se interessarem em participar, pedimos a gentileza de adicionar o nome Skype virtual1.Rosa Cruz Áurea. Aí aceitaremos e chamaremos na hora da reunião. Obrigada. Com isso encerramos. Amigos, muito obrigado. Boa noite. Até o nosso próximo encontro.